Sessão ordinária da Câmara Municipal de Canoinhas. Homenagem ao Outubro Rosa. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária da Câmara Municipal de Canoinhas, conforme o disposto no artigo 123 do Regimento Interno. Solicito à vereadora Rosi Crestani que realize a leitura do versículo da Bíblia. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Palavras do Senhor. Amém. Deus. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata. Informo que esta sessão reserva um momento especial em homenagem ao Outubro Rosa, campanha internacional de prevenção e conscientização sobre o câncer de mama, de reconhecido interesse público e social, nos termos do artigo 132 do Regimento Interno. O Outubro Rosa é um marco mundial de conscientização sobre o câncer de mama e autocuidado. É um lembrete de que cuidar da saúde é um gesto de amor e que a prevenção, sim, salva vidas. Nesta noite, o Poder Legislativo de Canoinhas reafirma seu compromisso com a saúde pública, com a dignidade da mulher e com as políticas de prevenção, como preconizado no artigo 35 do inciso 3º da Lei Orgânica Municipal. Para os trabalhos dessa sessão, e nos termos do artigo 149 do Regimento Interno, quebrando o protocolo, por se tratar de uma sessão especial e considerando que o Outubro Rosa é um mês dedicado à prevenção da saúde das mulheres, nomeio ad hoc a vereadora Kátia Oliskovski como presidente desta sessão e também como procuradora especial da mulher para coordenar o momento alusivo ao Outubro Rosa. Designo também ad hoc a vereadora Rosi Crestani para exercer as funções de primeira secretária da sessão e a vereadora Tati Carvalho para exercer as funções de segunda secretária da sessão, auxiliando nos registros e encaminhamentos pertinentes. Passo nesse momento a palavra e também o local à presidente ad hoc da Procuradoria da Mulher, vereadora Kátia Oliskovski, para conduzir esse momento alusivo à campanha Outubro Rosa. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar nesse momento o excelentíssimo senhor Eduardo Vipieski, que representa a excelentíssima prefeita Juliana Maciel, o presidente Marcos Homer, agradecendo pelo espaço e pela confiança na Procuradoria da Mulher em todos os momentos e aceitando todas as nossas propostas. Cumprimento as minhas colegas vereadoras, as quais tenho honra de compartilhar os momentos aqui nessa casa e a legislação que nos acompanha, né? Representar uma comunidade feminina, né? Isso vocês me dão a honra de compartilhar esse momento, fico muito feliz em tê-las aqui. As demais autoridades aqui presentes, especialmente as representatividades da APOCA, da Rede Feminina de Combate ao Câncer, os profissionais, a doutora Súria, que fará a fala essa noite, representando os profissionais de saúde, e todas as demais autoridades e pessoas civis que nos encontram, comunidade aqui, nesse momento nos prestigiam. Também saúdo aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Muito obrigada e boa noite.
é com grande respeito, mas também com muita honra, que eu ocupo nesse momento este espaço para conduzir essa sessão solene de Outubro Rosa. É uma campanha que há décadas simboliza a luta pela vida, a valorização da saúde e da mulher, a importância e principalmente a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de colo de útero. Nós moramos aqui em Canoinhas, uma cidade de mais de 55 mil habitantes, e 50,64% da comunidade canoinhense é feminina. Então, nós somos, sim, uma representatividade bem igualitária, né? Mas também a gente precisa saber que o Planalto Norte ele tem um alto índice, e o índice maior de mortalidade de mulheres por doenças associadas ao câncer de mama ou de útero, segundo os últimos censos realizados em relação às neoplasias. E a Procuradoria da Mulher, a qual hoje eu presido, ela tem um papel não só de acolhimento, de escuta especializada, mas também de estar associado aos entes federativos, estar associados à comunidade, às outras entidades, em busca de oportunidades e de tratamento para essas mulheres, e principalmente de conhecimento. Então, nós também somos um ente que leva conhecimento para a comunidade. Como eu falava para a doutora Súria aqui no início, né, tem muitas pessoas que nos assistem acomodadas nas suas casas, mas que não deixam de aproveitar esse momento para também receber uma informação em saúde. Mas nós aqui sozinhos, como Procuradoria da Mulher, né, nós somos muito pequenos, então precisamos sempre estar muito bem articulados. É claro que eu vou iniciar falando para vocês sobre a atenção básica. E a nossa coordenadora Alexandra está aqui. Cadê a Alexandra? Olha lá, ela dá um tchauzinho para nós. A Alexandra, ela coordena as unidades básicas de saúde do município. Então, é a porta de entrada do SUS. É lá onde nós temos um papel muito importante e um papel central, nós podemos dizer, em relação a essa campanha. É nela que começa a prevenção, o cuidado contínuo e a educação em saúde. É ali que as unidades de saúde da família, que as mulheres recebem orientação, realizam exames de rotina, encontram profissionais preparados para acompanhá-las em todas as etapas do cuidado. Valorizar a atenção básica é fortalecer a base de uma política de saúde mais eficiente e humanizada. E quando eu vi aqui a Janine chegando, eu até coloquei um lencinho aqui no meu bolso, porque eu entendo que a Alexandra é a nossa coordenadora, Alexandra, mas a Janine é a nossa professora, né? A Janine, imagino que a maioria das pessoas sabe, eu sou enfermeira, trabalho na atenção básica, coleto preventivos e faço exames de mamas, muitos, não só durante outubro, né? Mas durante o ano todo. E a Janine, a professora Janine, é uma inspiração para nós enquanto profissional, mas nesse momento ela é uma inspiração pessoal, de luta, de batalha, né, e de que a gente precisa se fortalecer em todos os momentos. Mas, Janine, gostaria de que você recebesse, nesse momento, um caloroso abraço de toda a nossa comunidade, né, em gratidão a tudo que você já nos ensinou, a todo o serviço que você já prestou para a nossa comunidade e tudo aquilo que você continuará ensinando e oferecendo. Eu vejo a Elo ali do lado, né, que tem sido apoio, a Gisele, nossa colega de trabalho, que também passou por uma situação de câncer de mama e não está aqui hoje, sabe por quê? Que ela está trabalhando num projeto que nós temos, que é o Saúde do Trabalhador, onde as unidades ficam até às 21 horas. Então, eu tenho muito orgulho de ter colegas como vocês, professora como a senhora Janine, porque eu sei que não só eu, mas todos os outros profissionais que vêm comigo, ou depois, antes e depois, eles têm uma razão para trabalhar e fazer diferente todos os dias. Muito obrigada, prof. Janine, e a todos os enfermeiros, médicos, técnicos, agentes de saúde, todos os profissionais que fazem parte da atenção básica em saúde do nosso município. Mas também é essencial reconhecermos que nós temos profissionais na rede privada que oferecem um trabalho muito maravilhoso,
A doutora Celise está aqui. A doutora Celise foi minha colega de escola, né? E hoje eu vejo ela aqui como uma referência, né, em relação à saúde da mulher. Isso é grandioso dentro da nossa comunidade. A doutora Súria, né, tem feito muito o trabalho de promoção de saúde, né? Isso é essencial na vida das mulheres. Então, as clínicas privadas, elas também estão abertas, também têm esse papel fundamental, precisam ser fortalecidas, estarem engajadas, trabalharem juntamente com os outros elos de atenção para oferecer para as mulheres canais de acolhimento, canais de escuta e principalmente de diagnóstico precoce. Muito obrigada por tudo que vocês fazem pelas mulheres do nosso município, pelas mulheres da nossa região. Nesse sentido, é impossível não destacar o incansável trabalho da Rede Feminina de Combate ao Câncer, que oferece, com a sua dedicação e voluntariado, um serviço de excelência no nosso município. São mulheres que cuidam de outras mulheres, né? Que maravilhoso pensar nisso, né? E também de forma voluntária, né? É uma doação. Porque quando você trabalha lá na unidade básica, você pode até dizer que você está trabalhando lá pelo dinheiro, né? E às vezes até a gente encontra alguns que sim, mas a maioria não, né? A maioria está lá para tocar a vida das outras pessoas. Mas na rede é um espaço onde as mulheres encontram muito carinho, muita atenção, acesso a serviços que muitas delas não teriam condições de acessar, não fosse o digno serviço que vocês oferecem. Parabéns e muito obrigada. Mas também gostaria de entregar o meu profundo reconhecimento à APOCA, né? Aquelas pessoas que já passaram por situações de câncer, né, de enfrentamento de doenças neoplásicas e que hoje auxiliam também, muitos de forma voluntária, a vida de outras pessoas e transformam a vida de outras pessoas, né? E eu participava da reunião do Conselho Municipal de Saúde com essas meninas, com a Jane, né? E que vinham lá brigando pela POCA todos os dias. E sim, nós não podemos desistir, né, de construir espaços melhores, de oportunizar para as pessoas maior acesso ao cuidado. E eu tenho muita tranquilidade de quando o sistema público ele não acolhe as demandas dos nossos pacientes, nós temos serviços que fazem isso, né, que acolhem essas demandas, que auxiliam na nutrição, no apoio psicológico, na fisioterapia, na drenagem linfática, no caso da rede, que oferece em alguns casos. Então, vocês são maravilhosas, né? O trabalho de vocês é digno, é maravilhoso e merece todo o nosso reconhecimento. Mas também gostaria de ressaltar aqui nessa noite alguns nomes de pessoas, e se eu, porventura, não falar o nome de alguém, pode até se manifestar, porque eu acho que todos precisam ser lembrados e citados, né, pela sua importância de participar e compartilhar do momento difícil que estão passando, mas que ajudam outras pessoas a partir disso. A Elô, nossa colega de saúde, né? Parabéns, Elô, pela tua garra, pela tua determinação, e que Deus conceda uma suavidade, né, no seu tratamento, e assim como para todas que eu vou citar aqui, a Sônia, a Adriana Nepomuceno, a Mari, que tem sido lá na AMA, né, Mari? Maravilhosa, ajudando com muito carinho. Então, são pessoas que enfrentam os seus desafios diários, mas não se vitimizam, ao contrário, elas se exaltam em cima de outras coisas, não seria exaltam talvez a palavras, mas elas se determinam em cima de outras situações para ganhar força, né? E vocês viram ela na corrida do final de semana, gente? Maravilhosa também, né? A Mara, a Raquel, Fuque, a Janine, eu não posso falar de novo que eu choro, né? A dona Rosana Damasceno, que todos os dias também se coloca para ajudar as outras pessoas de uma forma muito suave, muito especial. E a Gisele, que, como eu falei para vocês, não está aqui. E ressaltando o nome da Gisele, gostaria de ressaltar também o nome de todas aquelas outras pessoas que usam os espaços públicos para apoiar as outras pessoas. É muito amplo falar sobre isso, né? Então, eu não vou tomar todo o espaço aqui, vou deixar que a doutora Súria fale também, né? E os colegas também possam falar nessa sessão. Mas eu gostaria de agradecer e deixar um apelo
que cada um de nós, dentro das suas esferas de atuação, seja um agente de transformação, que possamos construir uma sociedade onde a saúde da mulher seja prioridade todos os dias do ano, e não apenas em outubro. Então, esse outubro é um dia para ser lembrado todos os dias do ano. Muito obrigada a todos. Neste momento, eu gostaria de convidar a doutora Súria, médica, ginecologista e obstetra, para fazer uso da palavra e trazer para nós conhecimento sobre a prevenção em saúde. Boa noite a todos. Boa noite. É uma honra e um prazer inenarrável estar aqui com vocês nessa noite. Então, excelentíssimo presidente da Câmara, senhoras e senhores vereadores, que honra a gente ter uma mesa feminina nos representando nessa Casa do Povo, aos colegas profissionais de saúde, às autoridades aqui presentes e a toda a comunidade que hoje se une por uma causa tão importante, o meu boa noite. É uma honra estar nessa Casa do Povo representando a classe médica. Temos profissionais brilhantes aqui na nossa cidade e ter a oportunidade de representá-los aqui e ser uma mulher e falar sobre o Outubro Rosa, um movimento que transcende o símbolo do laço e se transforma todos os anos em um verdadeiro manifesto pela vida e pela prevenção. O Outubro Rosa, ele nasceu na década de 90, com um simples gesto de iluminar alguns monumentos de rosa para chamar a atenção com relação ao câncer de mama. Desde então, esse movimento torna-se cada vez mais forte. É um movimento mundial de conscientização que une governos, profissionais de saúde e toda a sociedade em torno de uma mensagem poderosa. O diagnóstico precoce salva vidas. No Brasil, o câncer de mama, ele é o mais incidente entre as mulheres depois dos cânceres de pele, com milhares de casos aí todos os anos. O nosso Instituto do Câncer, o INCA, ele estima que mais ou menos a gente tenha 74 mil novos casos por ano, uma incidência aproximada de 60 casos a cada 100 mil mulheres. Se temos uma cidade de 55 mil habitantes, a gente vai ter pelo menos 30 mulheres aqui por ano diagnosticadas com essa doença. E, em termos proporcionais, 30% dos cânceres que acometem a população feminina são os de mama. E, infelizmente, ainda a gente tem uma estatística muito grande de mortalidade. E aí a importância de nós falarmos sobre o Outubro Rosa. Porque mesmo sendo uma enfermidade potencialmente grave, é também uma das formas de câncer que, se diagnosticado precocemente, ele muda completamente o desfecho dessa doença. Então, cada mamografia feita é uma chance de cura. Cada consulta de rotina é um passo de cuidado. Cada conversa como essa nossa de hoje é uma semente plantada na consciência coletiva. E qual é o nosso papel como ginecologista na prevenção do câncer de mama? Eu vejo todos os dias no nosso consultório o quanto o autoconhecimento e a informação são ferramentas poderosas para a mulher. A mulher que conhece seu próprio corpo, que percebe uma mudança, que procura um atendimento sem medo e com um pensamento positivo, ela tem com certeza uma chance de um desfecho melhor.
Por isso, como a vereadora lembrou, Outubro Rosa não é apenas um mês. Ele é um chamado permanente à prevenção. E a prevenção vai muito além de uma mamografia. Ela começa numa conversa, numa roda de mulheres, numa sessão como a nossa, num trabalho das nossas voluntárias da rede, da APOCA, numa consulta, numa unidade básica de saúde com o ESF, numa palestra de uma escola e na conscientização das nossas crianças, adolescentes, mulheres, idosas, do quanto é poderosa essa prevenção. Então, falar sobre autocuidado é também falar sobre autonomia feminina, sobre o direito à informação, à dignidade e ao acolhimento sem julgamentos. E quando a gente fala sobre prevenção, a gente tem que lembrar quais são os principais fatores de risco para o câncer de mama. Ele, com certeza, é uma doença multifatorial, onde a gente tem pilares de fatores genéticos, hormonais e comportamentais. A maior incidência dessa doença são em mulheres acima de 50 anos de idade. Um dos principais fatores de risco genético é a história familiar positiva para o câncer de mama. Então, ter um parente de primeiro grau, uma tia, uma irmã, uma mãe, uma avó com câncer de mama, é um sinal de alerta para que a gente monitore melhor essa mulher. Exposição prolongada a hormônios, anticoncepcionais orais, terapias de reposição hormonal não adequadamente ajustadas, obesidade. Eu sempre levanto a bandeira no mês do Outubro Rosa, o nosso maior fator de risco para o câncer de mama é a obesidade, pela conversão periférica de hormônios no nosso tecido adiposo. O sedentarismo, consumo excessivo de álcool, o tabagismo, não gestar ou gestar de uma forma muito tardia e não amamentar seriam nossos principais fatores de risco. Por outro lado, há medidas comprovadamente de proteção para essas mulheres, como a prática regular de atividade física. Eu falo que o básico, né, a gente precisa fazer. Alimentação equilibrada, manutenção do peso, amamentar. Quão nobre é essa tarefa? Sairei daqui hoje, talvez não até o final da nossa sessão, porque temos uma pequena de 10 meses que ainda está em aleitamento, com muito orgulho. E, principalmente, o nosso principal fator de proteção é a adesão ao rastreamento mamográfico periódico. E como se comporta essa forma de rastreamento? Como está organizado isso? Tivemos recente, agora no mês de setembro, uma mudança pelo Ministério da Saúde no protocolo do rastreamento do câncer de mama. A Sociedade Brasileira de Mastologia já preconizava que esse início de rastreamento fosse aos 40 anos de idade. E agora, o nosso ministério tinha esse rastreamento aos 50 anos de idade, que era o que provavelmente estava sendo feito nas unidades de saúde. E agora esse rastreamento foi trazido novamente aos 40 anos de idade, num objetivo de que se a nossa maior faixa etária de incidência é aos 50 anos, quanto mais precoce a gente começar a rastrear, maior a nossa chance de um diagnóstico inicial de uma doença que tenha maior chance de cura. Então, hoje, o protocolo do Ministério da Saúde é mulheres de 40 a 74 anos, a cada 2 anos se submetam ao exame de mamografia. Contudo, se a gente tiver esse fator de risco do histórico familiar do parente de primeiro grau com câncer de mama, esse rastreamento se antecipa em 10 anos ao que a nossa familiar teve o câncer. Então, se, por exemplo, a minha tia ou a minha irmã teve um câncer de mama aos 40 anos de idade, eu vou iniciar o meu rastreamento aos 30 anos de idade.
Se a gente ainda tiver a pesquisa genética dos genes do BRCA1 e do BRCA2, a gente vai fazer esse rastreamento 10 anos antes de que esse familiar teve, anualmente. E qual é o método de escolha? É a mamografia. Ah, doutora, mas a mamografia às vezes é desconfortável, a mamografia às vezes dói, como existe tabu e medo em relação às vezes a esse exame. E ela é insubstituível, porque é o único exame que consegue detectar microcalcificações. E as microcalcificações, às vezes, são a nossa oportunidade de ainda ter um diagnóstico de um câncer in situ, um câncer que ainda está localizado, e daí tem mais de 99% de chance de cura. E a gente sabe o quanto é sofrido um diagnóstico maior do que um tumor maior do que 1 centímetro, aonde às vezes o tratamento é uma cirurgia mais mutiladora, que vai mexer com a autoestima, às vezes, dessa mulher, onde ele vai ser complementado, às vezes, com tratamento quimioterápico. A radioterapia vem quase sempre nas cirurgias conservadoras. Então, o nosso exame padrão ouro é a mamografia. A ultrassonografia de mamas e a ressonância magnética, elas vêm para complementar uma dúvida diagnóstica que surge na mamografia, ou para aquelas pacientes onde você tem que iniciar um rastreamento muito precoce e ela ainda tem uma densidade de mama muito densa, principalmente antes dos 30 anos de idade. E o ginecologista, ele tem um papel central nesse cuidado da mulher. Ele tem a oportunidade, muitas vezes, de ser o primeiro profissional a identificar alguns sinais suspeitos, a classificar essa mulher como um grupo de risco. Mas a gente tem excelentes profissionais também na atenção básica. Enfermeiros, médicos de saúde da família estão completamente capacitados e habilitados a solicitar também esse exame. Durante essas nossas consultas, temos que ser insistentes em mudar o comportamento, fazer educação em saúde, investigar fatores de risco, incentivar essas mulheres a fazerem esse rastreamento mamográfico. Educar também sobre o autoexame de mama faz parte da nossa consulta ginecológica. Talvez no autoexame pegaremos lesões maiores, mais tardias. Aí a importância do exame de imagem ser feito para todos, mesmo para aquelas em que na consulta não detectamos nódulos ou assimetrias ou colorações diferentes, ou ela própria no seu autoexame não detectou nada. Ainda assim, a gente incentiva que façam um rastreamento de imagem. E, sobretudo, durante uma consulta, a gente deve tentar acolher emocionalmente essas mulheres. Diante de possíveis diagnósticos, muitas vezes vemos elas chegarem trêmulas à consulta com um laudo de mamografia alterado. E muitas vezes não se confirmam diagnósticos de câncer de mama. Mas a gente fala que melhor a gente fazer 10 exames e não rastrear nenhum, né, não pegar nenhum exame positivo, do que a gente deixar de fazer um que faça toda a diferença no tratamento dessa mulher. No nosso país, a política de investigação, ela deve ser bem estruturada. E nós temos o dever de monitorar se essa estratégia de prevenção está sendo feita de forma adequada. Vemos que ainda existe muita desigualdade regional, ainda muita falta de acesso, comunidades do interior, pessoas que têm medo de fazer o exame, pessoas que preferem não procurar, né, um diagnóstico, falam, mas por que eu vou consultar se eu vou descobrir alguma coisa? Então, cada vez que se fala sobre prevenção, sobre diagnóstico precoce, a gente fala incentivando, que faz diferença na chance de cura e numa sobrevida com qualidade. Temos também o dever, na nossa Casa de Lei, de fiscalizar se está sendo cumprido a lei que existe desde 2012 do acesso ao tratamento oncológico quando existe um diagnóstico firmado de câncer em até 60 dias. Porque quanto mais precoce a gente também institui esse tratamento, maior a nossa chance de cura.
Por isso é fundamental que o poder público, as equipes de saúde, atuem de forma integrada, garantindo o acesso universal, equitativo à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento. Então, essa nossa campanha do Outubro Rosa, ela vai muito mais além do que um simbolismo de andarmos de rosa, de pendurarmos um laço. Ela representa uma valorização à informação como uma ferramenta de empoderamento. Quanto mais cedo essa mulher, não vamos cansar de enfatizar, compreende a importância da prevenção, maior a nossa chance de detecção de um câncer em estágio inicial. Ações educativas nas escolas, unidades de saúde e comunidades são essenciais para mudarmos essa realidade. E nós, como profissionais da saúde, temos o dever de traduzir o conhecimento científico em uma linguagem acessível, sem perder a precisão técnica. Não podemos falar de Outubro Rosa sem falar de emoção. Por trás de cada estatística, existe uma mulher, uma família, uma história de coragem. Como a gente enriquece como profissional de saúde quando a gente enfrenta uma batalha de câncer de mama e a gente vê sobreviventes com qualidade de vida. Como eu busco oferecer a essas mulheres com câncer de mama qualidade de vida. Há histórias de pessoas que venceram doenças, mas também há história de mulheres que perderam para o câncer. E o luto de quem partiu marca uma família e uma comunidade. E nos traz um legado de força, de amor e de coragem, para que a gente instigue essa prevenção. O câncer de mama, ele não é uma questão biológica. É também social, psicológica e afetiva. Isso exige de nós, profissionais e gestores, uma postura sensível e comprometida. Precisamos garantir que esse acesso à mamografia e ao tratamento não dependa de endereço, de renda ou de sorte. A saúde é um direito constitucional, é um dever coletivo. E a cada Outubro Rosa, nós, profissionais da saúde, também renovamos o nosso compromisso com o cuidado integral à mulher. O nosso papel é orientar, acolher, acompanhar e também escutar e entender. Não basta que a gente prescreva exames. É preciso que a gente compreenda o medo, a ansiedade e a vulnerabilidade que muitas mulheres sentem ao enfrentar o tema câncer. E é nessa nossa escuta empática e no nosso atendimento humanizado que é tão importante, talvez mais importante do que a terapia instituída, do que o protocolo utilizado, do que o local onde vai ser feito esse nosso tratamento. É nesse equilíbrio entre a ciência, o pensamento positivo e a sensibilidade que a medicina mostra o seu verdadeiro propósito. Então, o Outubro Rosa é um convite a essa ação coletiva. Cada instituição aqui representada, a nossa Câmara de Vereadores, as secretarias municipais, os hospitais, as nossas associações têm um papel crucial nesse esforço. A prevenção é um investimento muito inteligente e humano, o melhor que a gente pode fazer. Que esse mês sirva para reforçar os nossos compromissos, ampliar as nossas parcerias, lembrar que salvar vidas também é responsabilidade de quem cria políticas. E que o laço rosa que nos une hoje aqui continue presente durante todo o ano, como símbolo de ciência, solidariedade e principalmente respeito à mulher. Encerrando a minha fala, eu deixo uma reflexão. Cuidar da saúde é um ato de amor. Amor por si, amor pela vida
e amor por quem amamos. Que o Outubro Rosa nos lembre todos os dias da força que existe em cada mulher, da responsabilidade que nós temos em proteger essa força. Muito obrigada, principalmente a enfermeira Kátia, pela oportunidade, a vocês pela escuta e principalmente pelo compromisso que hoje aqui firmamos com a saúde de cada mulher do nosso município. Que sigamos juntos, transformando, conscientizando e trazendo esperança. Então, muito obrigada. Muito obrigada, doutora. Eu vou pedir para você aguardar aqui na frente, por favor. Dando sequência a esse momento especial, novamente gostaria de agradecê-la, doutora Súria, pelas suas palavras e realmente espero que os esforços aqui declarados hoje sejam todos os dias lembrados, né, por todos nós presentes. A Câmara Municipal, por intermédio da Procuradoria da Mulher, presta homenagem a duas entidades que hoje são exemplos de solidariedade, acolhimento e dedicação à causa feminina e a luta contra o câncer. Então, eu gostaria de convidar a vereadora Rosi para apresentar uma breve explanação em relação à história da Rede Feminina. Boa noite a todos aqui, meus colegas vereadores. Na pessoa do Eduardo Vipieski, que está representando a nossa prefeita Juliana Maciel, cumprimento. A Neide Bossi, da Rede Feminina do Combate ao Câncer, cumprimento em seu nome as demais, e da POCA, cumprimento Elisita Carvati e as demais colegas aqui da POCA. E também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, o meu boa noite. Também todos os profissionais da saúde e os pacientes oncológicos. A POCA. Tudo teve início com um diagnóstico positivo, câncer. Foi durante seu tratamento que Marciana Salai, mesmo enfrentando aquela que seria a maior batalhadora de sua vida, deu início ao projeto de formar um grupo de apoio a portadores de câncer em sua cidade natal, Canoinhas, Santa Catarina. Ela chamou para dar o corpo e a sua ideia a outras pessoas que se encontravam na mesma situação de saúde. A senhora Ernestina de Lima Gonçalves e o pastor Wagner Richter e o senhor Jair Corte. A entidade que, como missão, o atendimento a pacientes oncológicos, oferecendo suporte integral por meio da assistência social, nutricional, médica, psicológica, fisioterapêutica, entre outras. Além de garantir inúmeros benefícios fundamentais, como cestas alimentares, suplementos, exames, medicamentos e etc. Esses recursos são indispensáveis para a manutenção da qualidade da vida dos pacientes em tratamento e suas famílias. Então, seria isso, né? A Marciana Salai, eu tive a oportunidade de conhecer e foi uma guerreira, né? Aqui na nossa cidade de Canoinhas. Então, o trabalho de vocês
É um trabalho de grande excelência, é um trabalho que Deus abençoe, porque não tem explicação aquilo que a gente vê e a população comenta sobre a POCA aqui de Canoinhas, né? Então, eu já participei de muitos eventos para colaborar, para levantar as questões, né, financeiras, porque eu sei que vocês precisam. Mas aonde a gente vai e escuta sobre a POCA de Canoinhas, quero parabenizar todas vocês, que é um trabalho realmente sem comentários, é inédito, é excelente. Então, que Deus abençoe. Também, quanto às outras aqui, as da Rede Feminina, né, a gente escuta só elogios, e que Deus abençoe a todas vocês e que continuem firme, né, porque o que vale nessa vida não é aquilo que nós temos, mas aquilo que nós somos. E nós somos filhos de Deus, somos cristãos, e vocês devem, assim, muito ter um lugar lá em cima, né, que existe um ser superior a nós, que com certeza vocês vão receber chuvas de bênção pelo trabalho maravilhoso que tanto quanto a POCA e a Rede Feminina desempenham em nossa cidade. Então fica aqui meu muito obrigado, né, a vocês pelo que vocês falaram, pelo que vocês fazem, e também as palavras aqui da doutora Súria é de grande importância à população, né? Que a gente, cada dia é um aprendizado, né? As palavras dela são palavras que a gente tem que ter essa reflexão e passar para as demais pessoas, e fiquei muito contente quando ela falou, principalmente as pessoas do interior. Então, isso também foi uma coisa assim que me levou a eu refletir, porque eu sou bem do meio rural, e com certeza as campanhas deverá ser mais intensa, tanto quanto vereadora, como mulher. Então, seria isso, meu muito obrigado. Nesse momento, convido a vereadora Tati para uma explanação, agora sim, sobre a rede. Então, boa noite, presidente Kátia, nossos colegas vereadores, boa noite ao público que nos acompanha pelas redes sociais, boa noite aos funcionários da casa, boa noite muito especial para essas mulheres tão belas aqui na nossa plateia hoje, doutora Súria, doutora Celise aqui representando, né, a medicina, algo tão importante realmente. Prestei muita atenção na sua palestra e acredito que foi de grande valia, tanto para nós, mulheres aqui hoje, quanto para quem está nos assistindo pelas redes sociais. Boa noite especial para a Rede Feminina, que faz um trabalho maravilhoso aqui na nossa cidade, e para a POCA, que, vereadora Kátia, da POCA eu não posso falar muito, porque daí eu acabo chorando também. Então, vamos lá. A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Canoinhas atua há mais de 3 décadas na prevenção e tratamento do câncer de mama e colo de útero, ministrando palestras em empresas, escolas, academias de atividades físicas, feiras municipais e demais eventos onde são convidadas a participar. A rede atende mulheres dos municípios de Canoinhas, Bela Vista do Toldo, Iriniópolis, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Três Barras e Timbó Grande, realizando serviços de natureza assistencial às mulheres com diagnóstico positivos de câncer e mulheres mastectomizadas na área de fisioterapia, massoterapia, reiki e psicologia. Suas voluntárias unem forças, aprendendo e trocando experiências do dia a dia, elevando a autoestima das pacientes oncológicas, e uma médica ginecologista que faz consulta e, quando necessário, encaminha a paciente para especialista responsável pelo tratamento e mamografia. Além disso, recebem doação de cabelos e oferecem perucas às pacientes oncológicas. Atualmente, a rede é presidida por Neide Terezinha Rodrigues Bossi. Vou deixar a minha fala para o momento oportuno. Obrigada, presidente. Gostaria, então, de, neste momento, convidar, em nome da Rede Feminina, Ana Maria e a Neide, e a POCA, a Jane e a Inesita, para receberem uma singela homenagem.
Neste momento, gostaria de abrir um espaço para as manifestações dos meus colegas vereadores. Senhora Presidente, a DOC, hoje presente, nobres vereadores, comunidade que nos acompanha, especialmente as senhoras da APOCA e da Rede Feminina de Combate ao Câncer, a doutora Súria, faço menção especial para a doutora, especialmente em razão, Kátia, o brilhante manifesto da doutora Súria trouxe para nós toda uma realidade de fatos e números de tal importância o Outubro Rosa apresenta para a nossa comunidade. Um dado me chamou muita atenção, que hoje, então, pelos dados apresentados pela doutora Súria, nós temos um triste número de 3 mulheres ao mês em Canoinhas que recebem esse malfadado diagnóstico, então, do câncer, né? Apesar desses números e todo o malefício dessa doença, muito tem que ser comemorado, porque se não fosse o trabalho que vocês desenvolvem, certamente esse número seria muito superior. E muito mais famílias e muito mais pessoas sofreriam pela falta desse brilhante trabalho que vocês desenvolvem. Então, o meu manifesto é de muito obrigado pelo todo o trabalho que vocês fazem e um reconhecimento da Canoinhas por esse trabalho desenvolvido e também pela sociedade canoinhense que presta auxílio a todas as ações que vocês desenvolvem, e seja de forma direta, seja de forma em parceria com outros clubes de serviço da nossa sociedade, né? E aí eu não poderia deixar de citar, porque eu sempre faço esse trabalho junto com o Rotary Club. Hoje está a nossa presidente, a primeira mulher presidente do Rotary Club em Canoinhas, a Gisele, aqui presente. E é um trabalho que a gente já desenvolve há muito tempo com a APOCA. E eu garanto para vocês, meninas, que esse trabalho é uma satisfação muito grande para nós, né? De todo ano a gente encher várias caminhonetes, levar cheio lá muitos donativos que eu sei que auxiliam por muito tempo o trabalho brilhante que vocês já desenvolvem. Então, isso tudo, além do trabalho de vocês, também todas as ações que eu vejo muito bonitas da Rede Feminina, mas um pouco menos de contato pessoal meu, digamos, né? Mas isso é um reconhecimento, que Canoinhas sabe do brilhante trabalho que vocês desenvolvem e da importância que vocês têm na nossa sociedade. Meu muito obrigado. Muito obrigada, vereador Ivan, pelas suas palavras. Senhora Presidente. Vereadora Tati. Eu gostaria, nesse momento, né, depois de muito ouvir e refletir sobre toda essa sessão de hoje, primeiramente lhe parabenizar pelo seu empenho, seu trabalho e sua condução nesse momento tão importante, vereadora Kátia e hoje nossa presidente. Gostaria de dizer também, puxando o gancho do que a vereadora Rosi falou, né, sobre o amor. Realmente, um dos principais mandamentos de Deus, amar o próximo. E vocês fazem isso de uma forma impecável. Então, fica aqui meu parabéns, meu reconhecimento. Como eu disse, eu tenho uma proximidade grande com a APOCA, por motivos pessoais, as meninas sabem, por isso não posso falar muito sobre esse assunto, senão não sai discurso nenhum. Sai um momento de muita emoção, mas sei também do trabalho magnífico que a Rede Feminina faz. Trabalho esse que fazem realmente com amor, com um acolhimento gigante, e sei disso porque, como falei, já tive uma situação pessoal em que procurei vocês e vocês nos receberam de braços abertos. Então, assim como a APOCA faz esse trabalho, eu sei que a Rede Feminina também faz, e não é fácil. Não é fácil porque vocês também têm o desgaste emocional. Porque estar todo dia à frente dessa luta de acolher essas mulheres que precisam desse acolhimento, vocês são realmente guerreiras. Então, fica aqui o meu agradecimento pelo todo o trabalho que vocês fazem, meus parabéns, e quero dizer que podem contar com essa casa. Eu tenho certeza que todos os vereadores aqui sempre estarão disponíveis para ouvir as demandas de vocês e ajudar da melhor forma que a gente pode ajudar vocês. Então, contem sempre conosco. Muito obrigada e tenho um carinho muito grande por essa equipe aqui de voluntários que se faz presente aqui hoje. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês que doa o seu tempo. Tempo que é tão valioso e que vocês
doam para aqueles que precisam. Obrigada. Muito obrigada, vereadora Tati. Presidente, vereador Marcos Homer. Bom, primeiramente, eu digo assim que durante uma democracia, vereadora, a delegação de papéis, funções e a divisão dessas, ela vem a reafirmar o nosso compromisso com a democracia. Então, saber aonde é o nosso local de fala e aonde nós podemos, de certa forma, destinar o protagonismo àqueles que realmente merecem e devem fazer, é uma reafirmação daquilo que é o nosso compromisso com a democracia. Então, eu digo assim que a senhora não precisa me agradecer por estar hoje cedendo esse espaço para vocês, porque é o meu compromisso com a democracia, garantir que todos tenham vez e voz em seus respectivos locais de fala. Então, minha palavra hoje realmente é gratidão. Eu acompanho o trabalho dessas meninas aqui há muito tempo, e elas também acompanham um pouco do meu trabalho. Não sou muito de trabalhar com redes sociais, mas a Poca deve se lembrar do primeiro dia que eu entrei lá, com um chumaço de cabelo na mão, para fazer a doação. E a gente realmente passa os anos, o nosso corpo muda, ele modifica e a gente tem que se conformar com isso. Hoje eu já não consigo mais doar cabelo, infelizmente. Poucos me restaram, os que ficaram tão brancos, então dessa maneira eu não consigo mais ajudar. E a maneira que eu conheci esse trabalho não foi aqui em Canoinhas, do combate ao câncer, né? Estive no Hospital do Câncer, lá em São Paulo, as meninas já ouviram essa história, e quando eu saí de lá, realmente eu saí sem chão. E eu não tinha parente nenhum lá, não tinha conhecido nenhum lá, e mesmo assim isso me tocou muito, né? E eu sinto muito pelo ser humano ele aprender com a dor. Nós devíamos ser muito mais evoluídos e não precisarmos aprender com a dor. A gente tinha que evoluir mais. Só que, infelizmente, nós não somos evoluídos a esse ponto, de não precisarmos sentir a dor do outro para a gente, de certa forma, se colocar no lugar do outro. Isso é triste, realmente, porque nos impede de viver a nossa vida na totalidade. Porque ninguém é feliz sozinho, gente. Ninguém é forte sozinho. E a nossa saúde depende diretamente da saúde das pessoas que estão ao nosso redor. Do mesmo jeito que a nossa felicidade depende da felicidade daqueles que estão ao nosso redor. E quando a gente vê nessa plateia aqui, vereadora Kátia, essas pessoas que se sentem felizes, que se sentem saudáveis, dividindo a sua felicidade e a sua saúde com os demais, isso daí é uma prova de amor. E eu digo que cada passo que vocês dão nessa luta de vocês, não pense que vocês estão desassistidas, né? O que a gente faz aqui na Terra pode parecer muitas vezes invisíveis, né? Um ato invisível diante da sociedade, mas aquele que está lá em cima, gente, ele dorme de olhos abertos, pode ter certeza. E cada vez que vocês continuam nessa caminhada, muitas vezes sem a devida valorização, sem o devido mérito, ele aproxima cada vez vocês mais de Deus. Então, o que eu tenho a dizer para vocês, continuem nessa jornada. Não importa se tem alguém vendo, se tem alguém aplaudindo, eu tenho certeza que vocês são muito mais evoluídas. E falo evoluídas num termo já neutro, mas diante de muitas pessoas que vão passar aqui nesse mundo, que o egoísmo não permitiu que eles vivessem a vida deles em totalidade. Então, meu muito obrigado e parabéns mais uma vez, vereadora Kátia, porque hoje essa Câmara demonstra o seu papel diante da representatividade social. Muito obrigado. Muito obrigada, presidente Marcos. Vereador Gil Baiano. Uma boa noite a presidente dessa sessão, vereadora Kátia, a vereadora Rosi, vereadora Tati e os demais vereadores. E uma boa noite especial para todas as mulheres que estão aqui. Em seus nomes, cumprimento a todos que nos acompanham presencialmente e através das redes sociais. Eu acredito assim que cada um que fala aqui não vai conseguir expressar
a grandiosidade do trabalho de cada um de vocês. A gente, no dia a dia, acompanha pessoas, às vezes, aflitas, desesperadas, com diagnóstico dessa doença, e o socorro delas, elas correm para onde? É a Rede Feminina, é a POCA, e aonde vocês trabalham com amor. Vocês se dedicam às vidas das outras pessoas com amor. Não é por dinheiro, não é por profissão, mas sim é um ato de amor. Então, eu acredito que cada um fosse para falar aqui algo para vocês, não teria palavras para agradecer o trabalho que cada uma de vocês faz. Então, uma coisa para dizer, o vereador Homer acabou de falar, Deus contempla a cada um de nós nas profundezas do mar ou da terra e contempla as boas obras que cada um faz. E as boas obras que cada uma de vocês estão fazendo será um galardão lá no céu para vocês. Parabéns e continuem, enquanto tiverem força, continuem com essa luta, porque isso aqui é uma missão de Deus para as pessoas que vocês tenham feito. Parabéns a todas as envolvidas nessa luta, nessa batalha. Muito obrigada, vereador Gil. Vereador Edmilson Verca, com a palavra. Boa noite, presidenta nossa hoje, Kátia Liscovs. Parabéns à mesa hoje feminina, né? Eu não poderia deixar de manifestar, presidente Romer. Quero aqui cumprimentar todas as senhoras da POCA, da Rede Feminina de Combate ao Câncer, parabenizar vocês por esse excelente trabalho que vocês fazem. Cada um de nós tem uma missão nesse mundo e pode ter certeza que através de Deus lhe dá força. Eu recentemente, né, faz 90 dias, eu perdi a minha esposa, né, mas quero dizer assim que ela foi uma batalhadora, ela lutou e o primeiro câncer que ela teve foi câncer de mama e ela ficou curada. Ela teve uma sobrevida de 10 anos. Mas, infelizmente, né, os planos de Deus são outros. E agora pegou todos nós de surpresa, tanto para ela como para mim, a nossa família. Ela fazia acompanhamento certinho de cada 6 meses. Né? Eu mesmo levei ela no final do ano. Né? O médico oncologista dela disse, não, a senhora está curada, volta daqui a 1 ano. Mas, infelizmente, ela teve um câncer agora, foi diagnosticado em 30 dias, maio, quando ela fez a biópsia nas vias biliares, né, no fígado, e foi fatal, né? Então, quando ela foi internada em 15 dias, né, teve a passagem. Então, eu sei do trabalho que vocês fazem, das pessoas oncológicas, da luta, né? Eu acompanhei a minha esposa, né? Eu fiquei junto com ela naqueles 15 dias na UTI. Ela lutou, ela foi batalhadora, mas tudo é nos planos de Deus. Então, a gente se emociona porque a gente sabe desse trabalho que vocês fazem. É só quem passa, né, por isso, para poder saber, né, que não é fácil também esses momentos assim, de dor e tristeza, mas tem o outro lado, né, que é o lado feliz, que nem eu disse, a minha esposa, ela ficou 10 anos e do câncer de mama, né, ela foi curada, né? Então, eu quero aqui parabenizar a todos vocês, a Rede Feminina de Combate ao Câncer, a POCA. A minha esposa era uma incentivadora, onde tinha um paciente oncológico, ela era testemunha. Quantos testemunhos eu dei incentivando as pessoas que o câncer tem cura, né? Mas tudo nesse mundo tem um propósito, né? Então, eu só tenho aqui que agradecer a Deus e dizer para vocês, tenham sempre fé em Deus, que nada nesse mundo é por acaso, todos nós temos uma missão. Então, eu quero que não podia, vereadora Kátia, deixar, né, de me expressar e de desejar os parabéns e que Deus abençoe, né,
a todos vocês, as senhoras, né, esse trabalho fantástico, né, que a Rede Feminina de Combate ao Câncer e a POCA faz. A gente não tem palavras aqui para expressar para vocês, sabe? Mas eu deixo aqui um abraço fraterno em nome da minha esposa, Laurici. Muito obrigado. Mais uma vez, o vereador Edmilson Verca, receba a nossa solidariedade. A gente agradece as suas palavras. Vereador César do Táxi, por favor, com a oportunidade. Boa noite. Boa noite, presidente. Fico feliz de hoje a senhora estar nessa mesa. Quero dar os parabéns, primeiramente, para as nossas vereadoras que estão representando hoje aí na frente, na mesa. E também quero dar os parabéns para casa pela linda decoração que foi feita hoje em homenagem ao Outubro Rosa. Falar sobre a POCA é muito emocionante e também sobre a Rede Feminina Combate ao Câncer. Em 2021, eu tinha uma cliente, o nome dela é Silvia, frequentei muitos hospitais em combate ao câncer, principalmente em Curitiba e também em Jaraguá. Eu tinha o cabelo com 48 centímetros de altura e eu raspei o cabelo em homenagem a ela. Meu cabelo não é muito bonito para doar, então não teve muita serventia, tive que jogar fora, que é um cabelo que não tem muito o que fazer, que Deus ditado. Mas quero aqui dar os parabéns para todas as voluntárias que fazem parte da Rede Feminina, também da POCA. Tem um projeto social também que depende de voluntário. Eu sei o quanto é importante o trabalho dos meus voluntários, o trabalho de vocês. Em nome do nosso amigo Douglas, que hoje não vi ele aqui, tenho muito carinho por ele, pelo trabalho de vocês. Vocês fazem por Canoinhas, fazem por cada pessoa que, quando vão enfrentar um caminho desse, que é um caminho difícil, um caminho dolorido, né, até mesmo para os familiares, chegam lá e se deparam com anjos, eu posso falar anjos de peito aberto, porque vocês apoiam, se dedicam ao máximo, dedicam diariamente para fazer as pessoas felizes. E quando as pessoas saem da POCA, elas saem felizes, sorrindo. Também da Rede Feminina também saem felizes, sorrindo e lutando pela vida. Então, que Deus abençoe vocês. Foi falado aqui sobre galardão, que Deus acrescente muito galardão na vida de vocês no céu. Que Deus acrescente muitos anos de vida para vocês nessa terra. Que Deus ilumine o caminho de vocês grandiosamente. Todos que estão ao seu redor, suas famílias, seus filhos, seus parentes, que sejam alcançados pela graça de vocês e que Deus ilumine grandiosamente a vida de vocês. Também quero desejar força para as pessoas que lutam. Foi citado pela presidente hoje o nome da senhora que acabei até esquecendo na emoção. Não posso falar muito, senão eu choro, sou meio chorão também. Que Deus dê força para vocês, para a família, e que tudo vai ficar bem. Tudo é uma fase. Então, o que a gente tem para passar, o outro não passa. Essa é a verdade. E é tão importante a gente ter os amigos, a família nesse momento difícil e pessoas que a gente menos espera que vão ajudar a gente. Deus coloca pessoas maravilhosas. Assim como eu precisei, Deus colocou pessoas que eu menos esperava, estavam do meu lado no momento mais difícil da minha vida. Então, que Deus ilumine vocês. E quero pedir licença para o presidente, quebrar o protocolo. E para todas as pessoas que enfrentam o câncer hoje, que estão lutando, eu queria pedir a oração de todos, né? A oração ao Pai Nosso. Queria pedir a permissão do presidente para mim rezar um Pai Nosso para todas as pessoas que lutam, não só o câncer de mama, câncer de útero, mas todo o câncer, que Deus venha dar força para elas e que elas vão vencer, que elas vão sair dessa. Eu queria pedir a permissão do presidente para nós fazer essa oração do Pai Nosso para dar força para essas pessoas. Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai os nossos do mal. Amém. Então, pode ter certeza que vocês vão ser curados e vão voltar para suas casas. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigada, vereador Cizão, pelas suas palavras. Passo a palavra ao vereador Jubanski. Boa noite, presidenta Kátia. Boa noite, colegas vereadores, ao público que nos acompanha de casa e ao público aqui presente hoje. Vou tentar ser breve para também não emocionar, porque a gente, quando fala dessa
nesse nome, né, na palavra câncer, a gente todos se emocionam. Mas eu não poderia deixar de parabenizar, né, a todas essas voluntárias, todas essas guerreiras que estão aqui hoje, tanto da Rede Feminina ao Câncer quanto da APOC, porque eu em 2017 fui diagnosticado com câncer. Passei 2 anos tratando com quimioterapia, radioterapia, duas cirurgias. Agora em outubro vai fazer 8 anos da minha cura, graças a Deus. E o primeiro local que eu procurei um apoio, procurei uma conversa, através de um tio meu que também estava fazendo tratamento, foi na APOC. Foi as primeiras portas a se abrirem para mim e eu buscar aquilo que a doutora Suelen falou hoje, que é o apoio da família, que é o apoio dos amigos e de Deus, né, para a gente, através da medicina, ser curado. Eu sempre falo e friso, nós somos todos, né, crentes a Deus, né, cada um na sua religião. Eu sou católico, procuro no mínimo uma vez na semana ir à missa, mas é numa parede do hospital, num quarto do hospital, que realmente você vê Deus. É passar um Natal, um Ano Novo, internado. Eu sabia que ia ser assim, que ia se emocionar. Então, é só realmente para mim agradecer a todas vocês, a todas essas guerreiras, a parabenizar todas vocês pelo aquilo que vocês fazem no seu tempo, ajudando. Muitos que passaram também pelo mesmo sofrimento e estão agora dando a força àquelas pessoas que realmente precisam do nosso apoio. Então, obrigado mesmo e parabéns a todos vocês. Parabéns, Jubanski, também, né, pela sua trajetória, pela sua história, pela sua vitória, né, hoje declarada aqui. Vereador André Fleinick, com a palavra. Boa noite, senhora presidente, obrigado. Eu não iria falar hoje, porque hoje eu ia falar, né, que é a Noite das Meninas, né, homenagem, mas eu não posso deixar de parabenizar essas duas instituições, tanto a POCA quanto a Rede Feminina. Se a gente fizer um breve exercício mental e imaginar o que seria de Canoinhas se não houvesse essas duas instituições? Seriam dos nossos familiares, das pessoas, pacientes oncológicos. Com certeza seria uma trajetória muito mais difícil. Nós sabemos que existem, como foi bem citado, os atendimentos do poder público, mas vocês sabem muito mais que são limitados, até mesmo no sistema privado. O apoio que vocês fornecem vai muito além daquilo que é fornecido pelo sistema de saúde, seja ele público ou privado. É um apoio humano, algo que muitas vezes o poder público não consegue suprir, o atendimento. E eu digo que, além dos parabéns, das homenagens, a gente tem uma dívida com vocês, como instituições. Uma dívida de moral, de ajudar. E nós sabemos o quanto é difícil para vocês se manterem como instituição. Quanto é difícil para fazer um bazar, para fazer um evento, depende de doações, de trabalhos voluntários. Mas vocês também, as instituições, têm conta de água, têm conta de telefone, luz. Existem funcionários que trabalham nessas instituições e não é fácil manter. Eu, como vereador, e também um pedido que eu faço como representante do Poder Público aos colegas, nós temos que olhar mais por essas instituições como uma base de suporte ao nosso sistema público de saúde. Nós colocamos para pensar, como eu falei no começo, nossa cidade não vive mais sem essas instituições. E é uma dívida que nós temos com o poder público de dar todo o suporte. Eu converso muito com a dona Rosana, né? Conversamos mutuamente. Estou devendo uma visita na POC, mas eu peço desculpa porque minha rotina está bem corrida, mas já deu a missão para a próxima semana. Sei das demandas e nós temos que achar um caminho para que as duas entidades recebam aquilo que precisam. Precisa de um terreno? Vamos ver o que nós conseguimos fornecer. Precisa de uma estrutura física? Sabemos que existem as questões das emendas parlamentares, nem sempre é fácil conseguir, existe um caminho burocrático, mas às vezes alguma outra solução mais simples. Pô, vamos fazer uma parceria para conseguir painéis de energia solar, já diminui a conta de luz. Às vezes algumas alternativas que nós, como poder público, possamos fazer parcerias, buscar um caminho. Universidades, temos boas universidades no município, o GV, o UNC, a Escola Técnica Dama, né? A professora Janina era professora, que nós conhecemos lá, a Rosane foi aluna, proprietária. Entidades, poder público pode fazer uma triangulação, buscar um caminho. E isso é um elo que nós temos que formar cada vez mais forte. E eu sinto que existe essa dívida do poder público com vocês.
e nós temos que pagar essa dívida, buscar esse elo e transformar vocês cada vez mais fortes em nosso município. Era o que continha, senhora presidente. Muito obrigada, vereador André. Então, mais uma vez, né, eu já falei bastante, mas eu queria agradecer aqui imensamente, né, a presença da doutora Súria, da Celise, né, que é uma parceira, das enfermeiras Alessandra e Janine, por estarem aqui nesse momento, e em especial aqui a minha colega, a Kátia, por presidir aqui esse momento tão importante, né, que a gente possa fazer com que o Outubro Rosa se estenda no correr do ano. Né? E também me preocupo muito como mãe de médico, né? A gente sempre fala da questão da prevenção, né? As pessoas não podem deixar para ir no médico depois, como a doutora Súria ali também falou na sua fala dela, que já não tem mais solução. E o vereador aqui, o nosso colega Edmilson, né, Verca, falou que a mulher dele foi curada, né? A doença voltou porque os desígnios de Deus ninguém muda, né? Então, com Deus na frente, nada dá errado. Também faço das minhas palavras as palavras que os meus colegas todos falaram. Que Deus abençoe a todas vocês e parabéns mais uma vez pelo excelente trabalho, tanto da Rede Feminina quanto da POCA. Então seria isso, e o meu muito obrigado e boa noite a todos. Eu gostaria de encerrar essa sessão falando e agradecendo ao presidente Marcos Romer pela oportunidade que concede à Procuradoria da Mulher de estar levando para a nossa comunidade conhecimento, reflexões, né, que iniciem essas reflexões aqui nessa casa e que nós possamos plantar sementes de informação, de conhecimento, né, para todas as pessoas com as quais nós convivemos. Gostaria de dizer para as nossas enfermeiras que elas também mereciam plaquinhas e flores, né? E não só as que estão aqui, mas todas as que desenvolvem um excelente trabalho na atenção básica. Gostaria só de... Eu sei que a gente está se alongando, né? Mas eu ainda gostaria de enfatizar a importância do Hospital Santa Cruz dentro do processo de trabalho de promoção de saúde, dos prestadores de serviço de imagem, né? Nós falamos aqui bastante sobre a importância da mamografia, e isso nós temos espaços muito bons aqui em Canoinhas, né, que oferecem parcerias significativas com o município para a realização. Só em termos de curiosidade, citar um evento em que nós precisamos de um alimento, né, uma fórmula específica, né, dona Rosana, que nenhuma farmácia tinha para vender aqui em Canoinhas. Vocês sabem onde foi que nós encontramos para oferecer para o paciente? Na Apoca. E sabe que dia que era? Sábado à tarde, né, dona Rosana? Estava todo mundo em confraternizações, em eventos, né, de disseminação de informação, e nós estávamos lá buscando resolver o problema do paciente que precisava de um alimento especial, e que bom que vocês tiveram a oportunidade de transformar aquela vida naquele momento. Agradecer o Cezão se adianta, né? Sempre ele quer agradecer os funcionários da casa, ele não deixa eu agradecer primeiro, daí eu fico, né, assim. Mas a Karina, em nome da Karina, todas as meninas e meninos que se esforçaram para que esse dia hoje estivesse acontecendo dessa maneira, que entregaram a Rafa, que entregou os convites, mandou as mensagens, né? Foi também muito importante, e todos, né? Todos aqueles que contribuíram para que hoje vocês estivessem aqui, para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre a importância, né, desse momento, desse mês e das ações de conscientização. Novamente, eu enfatizo a importância dos serviços, da rede de serviços, né, iniciando pela porta de entrada SUS, que são as unidades básicas de saúde, mas os serviços especializados aqui já citados, as pessoas aqui já citadas, e a importância de cada um, né, no seu espaço, na sua ação, na sua profissão, trabalhar e incentivar as mulheres a se proteger. E que o André Ramon falou que ele não ia falar hoje porque o espaço das mulheres não, irmão. Todos os homens também precisam estar cientes, conscientes, nos apoiarem, né? Porque vai chegar o Novembro Azul e nós vamos estar apoiando vocês, né? Então, a Procuradoria Especial da Mulher agradece à presidência, a todos os vereadores pelo apoio à realização desse momento, que simboliza um compromisso do Poder Legislativo em defesa da vida e a valorização da mulher.
que o Outubro Rosa continue inspirando atitudes de cuidado, amor e prevenção. Muito obrigada a todos. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão da Câmara Municipal de Canoinhas, marcando em regime ordinário para o dia 13 de outubro, segunda-feira, às 19 horas. Agradeço a presença de todos e registro o compromisso dessa casa com a saúde, a prevenção e a valorização da vida. Muito obrigada, boa noite. Eu gostaria só de chamar a